Você pode se perguntar quantas profecias nosso Senhor Jesus cumpriu. Certamente não para a maioria de nós. Mas sabemos que será de grande benefício para você saber disso e entender a dimensão espiritual do cumprimento dessas profecias para nós hoje. Se você é como nós, que busca entender algumas coisas na Bíblia que parecem passar despercebidas por todos, você veio ao lugar certo. Você não ficará desapontado em embarcar conosco nesta nova jornada de edificação para aperfeiçoar nossa fé durante nossa peregrinação terrena. Talvez alguns não achem necessário tratar deste assunto, mas saibamos que, desde que um assunto tenha o propósito de nos dar algo para a edificação da nossa fé, é mais do que importante considerá-lo e levá-lo a sério. Então não hesite em começar esta jornada conosco e permanecer até o final para receber algo de especial do Espírito Santo, que sempre o conduz ao lugar certo e com graças maravilhosas. Antes de vermos quantas profecias nosso Senhor Jesus cumpriu, veremos quantas foram escritas sobre ele. O Antigo Testamento é rico em profecias sobre a vinda do Messias, e essas profecias constituem uma pedra angular da fé cristã, apontando para a vida e a missão de Jesus Cristo. Estudiosos e teólogos identificaram inúmeras passagens proféticas, com algumas estimativas, sugerindo que há mais de 300 profecias específicas que falam sobre vários aspectos da identidade do Messias, sua missão e a natureza de seu reino. Essas profecias estão espalhadas por vários livros do Antigo Testamento, incluindo os principais livros proféticos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, bem como os profetas menores, como Miqueias e Zacarias. Além disso, profecias messiânicas são encontradas nos Salmos e no Pentateuco, especialmente nos escritos de Moisés. Aqui estão algumas das profecias mais notáveis. A semente da mulher. Gênesis 3, versículo 15. Fala da semente de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente, uma antiga promessa messiânica. Promessa de Abraão. Gênesis 12, versículo 3. Promete que por meio dos descendentes de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. O servo sofredor. Isaías 53 descreve vividamente um servo sofredor, que carregaria os pecados de muitas pessoas, um profundo prenúncio da crucificação de Jesus. O nascimento em Belém. Miqueias 5 versículo 2 prevê o nascimento do líder de Israel em Belém. A linhagem de Davi. Várias passagens, incluindo Jeremias 23 versículos 5 a 6 e Isaías 11 versículo 1, prometem um Messias da linhagem de Davi, que reinaria como rei. Essas profecias, coletivamente, criam uma imagem complexa e detalhada do Messias, com foco em sua linhagem, local de nascimento, eventos de vida, ministério e propósito final, de trazer salvação à humanidade. O número e a especificidade dessas profecias ressaltam a expectativa e a esperança por um Salvador que permeia o pensamento e a tradição judaica. A interpretação e catalogação dessas profecias variaram, com alguns estudiosos se concentrando em temas mais amplos, enquanto outros delineando versículos específicos. Entretanto, o consenso geral é que o Antigo Testamento fornece uma estrutura sólida, que os cristãos acreditam ter sido cumprida na pessoa de Jesus Cristo. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento na vida de Jesus é um princípio central da fé cristã, frequentemente citado como evidência de sua identidade messiânica. Os cristãos acreditam que a vida, morte e ressurreição de Jesus correspondem precisamente aos escritos proféticos, afirmando assim seu papel como o Messias prometido. Os evangelhos documentam meticulosamente casos em que a vida de Jesus se alinha com profecias específicas. Por exemplo, o Evangelho de Mateus frequentemente usa a frase que poderia ser cumprida para conectar eventos na vida de Jesus a previsões do Antigo Testamento. Exemplos importantes incluem o nascimento em Belém. Mateus 2, versículo 1 a 6, cita Miqueias 5, versículo 2, observando que o nascimento de Jesus em Belém cumpre esta profecia. O nascimento virginal. Mateus 1, versículo 22, versículo 23, refere-se a Isaías 7, versículo 14, que fala de uma virgem dando à luz um filho chamado Emanuel. A entrada triunfal. Mateus 21, versículos 4 a 5. Conecta a entrada de Jesus em Jerusalém em um jumento, como ele escreve em Zacarias 9, versículo 9. Seu sofrimento e morte. Os relatos da paixão de Jesus, especialmente em Isaías 53 e Salmo 22, são considerados para retratar vividamente sua crucificação e sofrimento.
Além disso, os escritores do Novo Testamento afirmam que os ensinamentos, milagres e ações de Jesus sempre estão de acordo com as expectativas messiânicas. Por exemplo, o seu papel de curador e milagreiro é visto como o cumprimento de profecias, como as de Isaías 35, versículos 5 a 6, que falam dos cegos que veem e dos coxos que andam. Para além dos acontecimentos específicos, os cristãos acreditam que Jesus cumpriu as dimensões espirituais e teológicas das profecias messiânicas. Estabeleceu uma nova aliança, conforme predito em Jeremias 31, versículos 31 a 34, e incorporou o papel do servo sofredor que traz a salvação às nações. Além disso, a ressurreição é vista como o cumprimento final da esperança messiânica, demonstrando a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, e alinhando com a promessa de vida eterna que se encontra em escrituras como Daniel 12, versículos 2 a 3. A coerência entre a vida de Jesus e as profecias do Antigo Testamento é vista como um testemunho da orquestração divina, afirmando a sua identidade como Messias. A igreja primitiva usou estes cumprimentos como um argumento-chave no seu evangelismo, apresentando Jesus como o cumprimento da esperança e da profecia judaica. Neste ponto do nosso desenvolvimento, queremos recordar o nosso objetivo de saber quantas profecias cumpriu o nosso Senhor Jesus. Então, vamos evoluir. Embora os cristãos acreditem que Jesus cumpriu muitas profecias messiânicas na sua primeira vinda, algumas profecias são interpretadas como se estivessem à espera de se cumprirem na sua segunda vinda. Estas profecias não cumpridas dizem geralmente respeito a aspectos do reinado do Messias e à restauração completa de Israel e do mundo. Uma das principais categorias de profecias ainda não cumpridas diz respeito ao estabelecimento de uma paz e justiça duradouras na terra. Profecias como Isaías 2, versículo 4, que fala de nações transformarem as suas espadas em arados e aprenderem a não mais guerrear, descrevem uma era futura de paz mundial que os cristãos acreditam que acontecerá quando Deus regressar. Além disso, as passagens que prevêem o Messias a reinar como rei da linhagem de David sobre um Israel restaurado não foram plenamente realizadas num sentido político e nacional. Por exemplo, Jeremias 23, versículos 5 a 6 e Ezequiel 37, versículos 24 a 28 descrevem um reino messiânico, onde o Messias reina em justiça e equidade, restaurando a sorte de Israel. Embora os cristãos vejam o reinado espiritual de Jesus como tendo começado, o cumprimento total destas profecias é esperado no futuro. As profecias sobre a reunião dos exilados judeus na terra de Israel, em Isaías 11, versículos 11 a 12, e a renovação da criação, onde o mundo natural é transformado em Isaías 11, versículos 6 a 9, são também consideradas acontecimentos futuros. Os cristãos esperam que estes acontecimentos ocorram ao mesmo tempo que a segunda vinda de Jesus, quando ele trará a plena realização do reino de Deus. O Novo Testamento fala também do cumprimento futuro das promessas messiânicas. Apocalipse 21, versículo 22 descreve um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com o seu povo, e não há mais morte nem sofrimento. Esta visão está alinhada com as profecias do Antigo Testamento, de uma criação restaurada e da derrota final do mal. Em síntese, enquanto a primeira vinda de Jesus cumpriu muitas profecias relativas ao Messias, outras, particularmente as que envolviam o estabelecimento de um reino eterno de paz e justiça, deveriam ser cumpridas na sua segunda vinda. Esta crença reforça a esperança cristã e a expectativa de um futuro em que todas as promessas de Deus se cumprirão plenamente. O cumprimento das profecias messiânicas por Jesus é motivo de debate, com estudiosos e crentes a debaterem se Jesus agiu conscientemente para cumprir essas profecias ou se foram provocadas por orquestração e circunstâncias divinas. Os evangelhos sugerem que Jesus estava ciente das profecias relativas ao Messias e alinhou deliberadamente as suas ações para as cumprir. Por exemplo, em Mateus 21, versículos 4 a 5, a decisão de Jesus de entrar em Jerusalém montado num jumento é apresentada como um ato consciente que visa cumprir Zacarias 9, versículo 9. Da mesma forma, durante a sua prisão no Getsemane, Jesus refere-se ao cumprimento das Escrituras. Isto verifica-se em Mateus 26, versículos 54 a 56, o que indica que está consciente da necessidade de cumprir as profecias
e que pretende fazê-lo. Os ensinamentos de Jesus refletem geralmente uma profunda compreensão das profecias do Antigo Testamento. Em Lucas 4, versículos 17 a 21, Jesus lê na sinagoga uma passagem de Isaías 61, versículos 1 a 2, e declara que a Escritura se cumpriu nele, associando diretamente o seu ministério à profecia messiânica. Esta autoconsciência é ainda mais evidente quando Jesus prediz o seu sofrimento, morte e ressurreição, em Marcos 8, versículo 31, alinhando assim com profecias como Isaías 53 e Salmo 22. No entanto, há alguns acontecimentos na vida de Jesus. Jesus parece cumprir profecias através de circunstâncias em vez de uma ação deliberada. O seu nascimento em Belém, predito em Miqueias 5, versículo 2, ocorreu por causa de um decreto de recenseamento de César Augusto em Lucas 2, versículos 1 a 7. Como as de Isaías 53 e Salmo 22, envolvem ações tomadas por outros, a traição de Judas, o julgamento do Sinédrio e as ordens de execução romanas, o que sugere uma orquestração divina para além do controlo direto de Jesus. A interação entre as ações conscientes de Jesus e as circunstâncias divinamente orquestradas realça uma perspectiva em que a providência divina garante o cumprimento das promessas de Deus. A consciência e a intencionalidade de Jesus, combinadas com as circunstâncias guiadas por Deus, cumprem todas as profecias messiânicas. Esta perspectiva sublinha a crença cristã em Jesus como o Messias divinamente designado, cuja vida e missão estavam em perfeita harmonia com o plano de redenção de Deus, revelado pelos profetas. Afirma também a fé na realização dos propósitos de Deus, através da ação humana e da intervenção divina. Vamos dar uma vista de olhos às interpretações judaicas e cristãs das profecias messiânicas. Estas interpretações diferem consideravelmente, enraizadas em estruturas teológicas e contextos históricos distintos. Estas diferenças moldam as respectivas compreensões da identidade do Messias, a sua missão e o cumprimento da profecia bíblica. No judaísmo, o Messias é considerado um líder humano, descendente do rei David, que irá restaurar a soberania política de Israel, reconstruir o Templo de Jerusalém e trazer uma era de paz e justiça ao mundo. As principais profecias incluem Isaías 11, versículos 1 a 10, Ezequiel 37, versículos 24 a 28. Fala de um rei David, que apacentará o povo de Israel e estabelecerá uma aliança de paz. Em Jeremias 23, versículos 5 a 6, há uma predição de um ramo justo da linhagem de David, que reinará com sabedoria e fará reinar a justiça. As interpretações judaicas enfatizam os aspectos tangíveis e terrenos da era messiânica, incluindo a reunião dos exilados judeus, a restauração da monarquia davídica e o estabelecimento da paz mundial. A expectativa é de um acontecimento futuro, não concretizado, com o Messias à frente destas mudanças transformadoras. Em contraste, o cristianismo identifica Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas, concentrando-se tanto na sua primeira vinda, como na sua esperada segunda vinda. Os cristãos acreditam que Jesus cumpriu as profecias sobre o servo sofredor em Isaías 53, o seu nascimento em Belém em Miqueias 5, versículo 2, e o seu papel como salvador espiritual, trazendo a salvação do pecado em Isaías 61, versículos 1 a 2. Os cristãos da dupla satisfação interpretam certas profecias como tendo sido parcialmente cumpridas durante o ministério terreno de Jesus e totalmente cumpridas na sua segunda vinda. Reino espiritual. O estabelecimento por Jesus de um reino espiritual em vez de político é visto como o cumprimento de uma profecia, num sentido espiritual mais profundo. O sofrimento do Messias. O conceito do Messias, sofrer e morrer pelos pecados da humanidade em Isaías, é uma pedra angular da crença cristã, enquanto a interpretação judaica o vê frequentemente como uma referência ao sofrimento de Israel ou de um indivíduo justo. Estas diferenças de interpretação levam a conclusões distintas. Para os judeus, o Messias ainda não veio, porque as transformações políticas e sociais esperadas não se verificaram. Para os cristãos, Jesus é o Messias que veio inaugurar o reino de Deus e que regressará para completar a sua implantação.
Estas visões divergentes também afetam a interpretação de escrituras específicas e a compreensão geral do plano de redenção de Deus. Embora ambas as tradições reverenciem as escrituras hebraicas, as suas expectativas messiânicas destacam diferenças fundamentais nas suas perspectivas de fé. Vejamos agora como a igreja primitiva entendia estas profecias. Os primeiros cristãos usaram amplamente as profecias do Antigo Testamento para evangelizar e proclamar que Jesus era o Messias prometido. Essa abordagem foi crucial para estabelecer a legitimidade da mensagem cristã no contexto judaico e para atrair convertidos gentios familiarizados com as escrituras judaicas. Os apóstolos e os primeiros líderes cristãos enfatizaram o cumprimento de profecias específicas na vida, morte e ressurreição de Jesus. Os principais aspectos de sua estratégia evangelística incluíam argumentação bíblica. Em Atos 2, versículo 14 a 36, o sermão de Pedro no Pentecostes faz referência a Joel 2, versículo 28 a 32, e aos Salmos 16 e 110, para demonstrar que a ressurreição de Jesus atende às expectativas messiânicas. Da mesma forma, as cartas de Paulo frequentemente citam passagens do Antigo Testamento para explicar a missão e a identidade de Jesus. Cumprimento da profecia. Os primeiros cristãos enfatizaram eventos na vida de Jesus que correspondiam à profecia, como seu nascimento em Belém, em Miqueias 5, versículo 2, seu papel como um servo sofredor em Isaías 53 e sua ressurreição no Salmo 16, versículo 10. Tipologia. Os primeiros escritores cristãos usavam tipologia, interpretando eventos e figuras do Antigo Testamento como prefigurações de Jesus. Por exemplo, Jesus é visto como o novo Moisés, liderando um novo Êxodo, ou o novo Davi, estabelecendo um reino eterno. O Evangelho de Mateus ilustra essa abordagem usando frequentemente expressões como poderia ser cumprido, para conectar as ações de Jesus a textos proféticos. Mateus 1, versículos 22 a 23, conecta o nascimento de Jesus a Isaías 7, versículo 14, enquanto Mateus 21, versículos 4 a 5, conecta sua entrada em Jerusalém a Zacarias 9, versículo 9. O uso das profecias do Antigo Testamento não se limitou ao público judeu. Como parte de sua missão aos gentios, Paulo frequentemente ensinava em sinagogas, onde demonstrava pelas Escrituras que Jesus era o Messias, como visto em Atos 17, versículos 2 a 3. Este método ajudou a trazer os crentes judeus e pagãos, ancorando o cristianismo mensagem em textos sagrados conhecidos por ambos os grupos. A eficácia dessa abordagem é atestada pela rápida disseminação do cristianismo e pela formação das primeiras comunidades cristãs. O cumprimento da profecia forneceu um argumento convincente para a natureza divina da missão de Jesus e a continuidade do plano de Deus da antiga para a nova aliança. Então, que imagem devemos ter de profecias parcialmente cumpridas? Quando encontramos profecias nas Escrituras que parecem ter sido cumpridas apenas parcialmente, devemos abordá-las com humildade, fé e discernimento cuidadoso. Estamos lidando com os caminhos misteriosos de Deus, cujos pensamentos não são os nossos pensamentos, e cujos caminhos não são os nossos caminhos. Isaías 55, versículo 8. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a profecia na Bíblia não é principalmente para prever o futuro, mas para revelar a vontade e o plano de Deus para a humanidade. Os profetas falaram em seu próprio tempo e contexto, mas suas palavras frequentemente tinham múltiplas camadas de significado que se estendiam além das circunstâncias imediatas. Quando nos deparamos com profecias que parecem estar parcialmente cumpridas, devemos considerar diversas possibilidades. A profecia pode ter um cumprimento imediato e futuro. Muitas profecias do Antigo Testamento tiveram um cumprimento inicial na história de Israel, mas também apontaram para um cumprimento maior em Cristo, ou no fim dos tempos. A profecia pode estar se cumprindo ao longo do tempo. O plano de Deus muitas vezes se desenrola gradualmente na história, e o que parece parcial para nós, pode ser parte de um quadro maior que ainda não conseguimos ver. Nossa compreensão da profecia pode ser limitada ou incorreta. Devemos ser humildes o suficiente para admitir que talvez não compreendamos completamente o significado ou a importância de uma profecia específica. Neste ponto do fim do nosso desenvolvimento, o que precisamos lembrar não é o número de profecias que Jesus cumpriu ou não, mas isto. A profecia pode usar linguagem simbólica ou metafórica
que não devemos interpretar muito literalmente. Algumas profecias podem não ser totalmente compreendidas e cumpridas até o fim dos tempos, de maneiras que ainda não podemos compreender. Não esqueçamos também que toda profecia deve ser interpretada à luz de Cristo, que é a plenitude da revelação de Deus. Em nossa jornada de fé, abordemos profecias parcialmente cumpridas com um espírito de admiração e expectativa, confiantes de que a palavra de Deus nunca falha, mesmo que seu cumprimento completo possa estar além de nossa compreensão atual ou de nosso horizonte de tempo. Vamos nos concentrar em colocar os ensinamentos claros de Cristo em prática em nossa vida diária, pois esta é a maneira mais segura de nos prepararmos para o cumprimento de todas as promessas de Deus. Acreditamos que esta jornada de conhecimento, revelação, edificação e bons momentos lhe fez bem. Então não deixe de curtir o vídeo e deixar um comentário sobre a sua impressão sobre o assunto. Acima de tudo, inscreva-se e ative o sininho para estar sempre conosco em nossas diversas viagens para o aprimoramento da nossa fé, enquanto aguardamos a concretização do retorno do nosso Senhor Jesus. Por favor, compartilhe o vídeo para que alguém se sinta bem. Deus te abençoe e nos vemos em breve na nossa próxima viagem.